os instrumentos de tortura, a lavagem cerebral, os carrascos encapuzados portadores de chibatas aos quais meu mestre se referia. Não dispomos de nenhum destes instrumentos, respondeu o amigo espiritual. O amor, a compreensão e o perdão são os nossos mecanismos de trabalho na seara do bem. És tu quem permaneces numa eterna tortura. Contudo, conta sempre com a nossa disposição em ajudar-te a encontrar o caminho de volta. Agora é contigo, a decisão é tua, consulta a própria consciência. O obsessor saiu emocionado, contudo, orgulho e vaidade impediam-no de transformar-se intimamente naquela hora. Os instrutores da vida maior, responsáveis pela instituição, estavam satisfeitos, pois sabiam que a semente da verdade fora plantada e, no momento oportuno, haveria de germinar. 7. Verificando os resultados. Perambulando, qual menino perdido pelos corredores do templo espírita, procurava o mestre a fim de contar o ocorrido. Encontrou o adversário mora em intensas tarefas de organização, diante da turba de obsessores que estagiavam na casa espírita, sob autorização do alto, delegando-lhes tarefas de influenciação. Terminada a reunião da maldade, o discípulo contou-lhe, em linhas gerais, os acontecimentos, tirando Júlio César do sério. Infeliz! Quantas vezes lhe avisei? Todo cuidado é pouco. Você é um fraco mesmo. Se Daniel, o responsável pela seita de Mamon, não estivesse incumbido de valorosa tarefa que acabei de lhe dar, você seria substituído neste momento. Abre o olho. Eles estão em toda parte. Não podemos vê-los. Eles, os representantes da luz, contudo, podem nos monitorar enquanto permanecemos aqui. Por isso, a vigilância deve ser redobrada. Deixe-me ver, disse o obsessor-chefe, aproximando-se do servo, batendo-lhe discretamente no rosto como se desejasse despertá-lo. Permanece lúcido. Não lhe fizeram nenhuma lavagem cerebral, tortura. Mas, senhor, disse o auxiliar, desejando falar-lhe que não encontrou nada disso, mas foi interrompido pelo perseguidor. Nada de mas. Se já não bastassem todas as minhas atividades, agora terei de lhe vigiar. Preste atenção, você está proibido de se afastar sem a minha necessária autorização. Nosso processo está chegando ao fim. Logo, logo sairemos daqui. Lá fora você é muito útil para nossa organização. Esqueceu que lhe confiamos um exército. Lembra-se dos casos graves de obsessão que coordena. Vai jogar tudo isso fora, por causa de umas palavrinhas tolas e sentimentais? E sem falar na promoção que estou me empenhando em lhe conceder. Promoção, chefe? Perguntou o secretário, demonstrando no semblante ânimo e expectativa, caindo na tola encenação do sumo perseguidor. Sim, meu caro. Promoção. Por isso, veja se anda na linha. Mais um deslize seu e serei obrigado a cancelar todo o processo encaminhado aos nossos coordenadores, pleiteando sua ascensão em nossa equipe. Desta forma, tome muito cuidado para não desafiar a ira dos nossos superiores. Agora eu estou verdadeiramente irritado, gritou o perverso Júlio César. Os emissários do bem atingiram o limite. Quiseram arrebatar meu secretário. Então vocês vão ver, gritava o superior de Gonçalves, olhando para o nada como se quisesse identificar as entidades invisíveis. Avante, criatura infeliz, nosso trabalho deve continuar. Enquanto você era doutrinado, nossa equipe verificava os grupos mediúnicos que atenderiam nossas expectativas. 5 deles são fortes candidatos para um processo de fascinação. E adentrando uma das salas de trabalhos mediúnicos, ligaram-se a 2 participantes bastante receptivos aos pensamentos inferiores. Sondando-lhes o mundo íntimo, notaram que um dialogador e uma das médiuns trocavam pensamentos sensuais. Senhor, disse Daniel, o discípulo de Mamon trago a ficha. Soraya Barreto e Sérgio Queiroz,
candidatos ao adultério, o que diz? Excelente, será um escândalo formidável. Para seu primeiro trabalho num grupo profissional, está ótimo. Vamos ver, agora, quem aqui pode mais? As fofocas sobre o caso da médium e do dialogador adúlteros explodiram por estes corredores feito pólvora. Vamos. Vamos. Precisamos nos organizar. Ainda temos muito o que fazer para executar este novo plano. Soraya e Sérgio eram trabalhadores de um grupo mediúnico. Ela, médium não muito educada, comparecia raramente às reuniões de estudos doutrinários de orientação geral. Julgava-se, algumas vezes, privada das alegrias do mundo por causa do compromisso mediúnico. Casada com um homem digno e respeitável, não se sentia feliz diante da sagrada oportunidade do casamento. O dialogador, igualmente consorciado, com dedicada esposa, digna de admiração e amparo espiritual. Entretanto, ignorando as orientações espíritas, colocavam-se à disposição de entidades desequilibradas, gozando a vida de maneira irresponsável. Ambos, os tarefeiros do socorro espiritual, abriam grandes brechas aos inimigos da verdade. Não se dedicavam à vivência mínima dos ensinos adquiridos, permanecendo interessados apenas nas atividades fenomênicas. E, porque mantinham afinidade nas intenções, ligaram-se magneticamente por ondas mentais. Na reunião de intercâmbio pouco contribuíam, tornavam-se elementos isolados pelos mentores, pois que os pensamentos não atingiam regiões superiores para ajuda na tarefa socorrista. Todos estes dados eram de domínio dos invasores das sombras. Os instrutores do mais alto, igualmente, sabiam deste possível envolvimento entre os cooperadores citados. Contudo, não podiam privá-los do convívio entre os companheiros encarnados, junto à casa espírita. Entretanto, orientações espirituais gerais exaltando a moral, o nobre objetivo do casamento, o esforço para domar as más tendências como ponto a identificar o verdadeiro espírita, foram transmitidas através de vários medianeiros, mas nenhuma delas foi acatada pelos dois tarefeiros envolvidos, o que oferecia largo campo de atuação para Júlio César e sua falange. O inimigo da harmonia reuniu rapidamente os servidores à sua disposição, iniciando mais esta trama diabólica. Camaradas, eis que estamos avançando de maneira muito satisfatória. Agora veremos de usar, mais uma vez, uma arma bastante delicada, a fascinação. E o campo de atuação será de novo a mediunidade? Perguntou um dos presentes. Não e sim, respondeu o maquiavélico Traço. Não exploraremos a mediunidade em si, mas desejaremos atingir muitos médiuns. A fascinação, prosseguiu o perverso arquiteto Traço, será no campo da sensualidade, dos instintos humanos. Um trabalho pouco difícil, pois aqueles que envolveremos já vibram em nossa sintonia, autorizando-nos a ação. Simplesmente teremos de estimular um pouco mais as suas tendências inferiores. Precisamos fazer com que estes tarefeiros invigilantes e imprudentes se desequilibrem, comprometendo o bom andamento da reunião, abrindo-nos o campo para atingirmos o grupo todo. E os amigos superiores? Perguntou o outro, muito preocupado Traço. Não vão nos impedir? E se formos pegos como aconteceu com Gonçalves? Não tentarão nos afastar de nossos propósitos. Se caírem nas mãos dos responsáveis espirituais por esta casa, preveniu o perseguidor cruel Traço, finjam terem se transformado para livrarem-se da imantação mediúnica, inventem, se necessário, histórias mirabolantes ou permaneçam mudos. Eles, os mensageiros do Cristo, prosseguiu o preceptor das trevas, não podem nos expulsar. Trabalham pela tolice do amor. Isso representa um ponto positivo a nosso favor, porque preferem esperar pela nossa transformação moral em vez de nos destruírem. Enquanto aguardam nossa metamorfose no campo dos valores espirituais, que para nós é impossível, nosso plano avança.
Estou com muito medo, continuou o camarada prudente, levando outros a concordar em traço. Não será melhor desistirmos? Estamos na toca do inimigo. E se os emissários da luz estiverem com a verdade? Estas palavras finais mexeram intensamente com Júlio César, fazendo-o perder a razão. Como eu ousei querer desistir? E aproximando-se do obsessor temeroso, fitou-o de maneira profunda, agarrando fortemente pelos andrajos em atitude agressiva, e, chacoalhando violentamente por várias vezes, acrescentou irado: experimente abandonar essa missão. Tente render-se aos falsários do amor. Deseje por um único minuto levantar um movimento contra meus propósitos e verá o que lhe acontecerá. Se eu souber de uma tentativa sequer, de sua parte ou de alguém da minha equipe para mudar de lado, será sumariamente confinado nas prisões de nossa cidade por tempo indeterminado. E além do mais, continuou o malvado perseguidor aterrorizando e ameaçando os obsessores sei que muitos de vocês ainda têm entes queridos encarnados. Experimentem abandonar nossos propósitos e verão o que acontecerá aos seus. Não despertem minha ira, muito menos a dos nossos superiores. E, continuando, disse-lhes: prestem atenção, os espíritos bondosos não poderão nos impedir, pois que estaremos ligados aos pensamentos e emoções de Soraya e Sérgio. Por isso, coragem. Pessoas fracas não convivem comigo. Gonçalves começava a observar o chefe com outros olhos. Sentia-se um tanto diferente. Pela primeira vez analisava as colocações de seu superior, distinguindo-as do atendimento respeitoso que recebera dos amigos espirituais. Era o início de uma importante reflexão. Elvira! Elvira! Gritou o mandante. Onde está você? E, da turba, entidade feminina, usando esfarrapada fantasia, imitando as dançarinas espanholas, rasgou a pequena multidão estalando desajeitada castanhola, enquanto dançava sensualmente, arrancando dos comparsas assobios, palmas e admiração. Parem com isso, ordenou o porta-voz das sombras, fazendo surgir o silêncio traço. Entregaremos este caso a você, Elvira. Sei que questões de envolvimentos no âmbito das emoções é a sua especialidade. Quero que destrua o casamento dos dois, que impeça o autocontrole das emoções, deixando-os fascinados um pelo outro a ponto de perderem a razão e a compostura, embrenhando-se no campo do sexo desequilibrado, a fim de perturbarem, mais ainda, os trabalhos espíritas e tornarem-se um grande escândalo na instituição. Não admito falhas, ouviu bem? Fique tranquilo, não costumo decepcionar meus superiores, respondeu a servidora sensual. O senhor sabe da minha competência. Então, mãos à obra. Gonçalves: pois não, senhor. Qual o resumo do nosso trabalho? Como estão as tarefas dos outros camaradas? Vejamos as anotações, respondeu o secretário traço. Já atingimos a responsável pelo atendimento fraterno, comprometendo as tarefas nesta área, um grupo de fluidoterapia, causando desconfiança e concorrência, este agrupamento de socorro espiritual, que está em andamento, cujo objetivo é provocar escândalos e consequentemente a fofoca destruidora. Outros camaradas sob as suas ordens já realizaram o afastamento de um entrevistador, coordenado por Márcia Boaventura, das tarefas das noites de segunda, terça e quarta-feira. Seguindo suas orientações, o envolvemos a fim de que julgasse fosse preciso melhorar a vida material. Fizemos com que se inscrevesse em seu terceiro curso universitário. O mundo ganhará mais um inútil acadêmico e perderá valoroso cooperador do bem. 5 expositores, dos mais variados cursos de espiritismo espalhados pela casa, tiveram promoção no emprego, sob nossa influência, tendo obrigatoriamente de abandonar as tarefas a fim de cumprirem os compromissos materiais. 3 dirigentes de grupos mediúnicos pediram licença, atendendo a caprichos familiares, fazendo longa viagem, também sob nossa atuação.
Os eruditos espíritas não foram esquecidos. Com a vaidade sobreexcitada, estamos sugerindo que reformulem todos os trabalhos na casa, toda a área doutrinária. Isso sim é que vai gerar uma grande fofoca. Desejamos fazer com que entrem em confronto com a organizada diretoria de doutrina. Estamos, ainda, fazendo com que modismos de toda a ordem apareçam por aqui, trazidos pelas pessoas eufóricas. 300 processos de obsessão simples foram implantados, junto àqueles que nos oferecem brechas, a pretexto de atrapalhar diversos trabalhos espíritas. Estes, num mecanismo em cadeia, exatamente como o Senhor planejou, haverão de triplicar as irritações, abrindo nossos caminhos. Verificamos as obras assistenciais e notamos estarem passando por várias dificuldades financeiras. Envolvemos alguns responsáveis, que entraram em nossa esfera de ação por conta do pessimismo, nervosismo exagerado, falta de fé, por terem esquecido do ideal espírita e prenderem-se simplesmente à questão de organização, agindo com frieza, distantes do amor. Com isso, podemos desestimulá-los intensamente e, agora, estão prestes a abandonar as funções. Nas promoções beneficentes, igualmente tivemos boa infiltração, pois que os cooperadores, verificando estarem fora das reuniões mediúnicas, da seriedade dos estudos, entregaram-se às piadas, às brincadeiras, à maledicência, à competição, à inveja e ao ciúme. Isso tem afastado vários trabalhadores matriculados nestas obras. No pequeno coral, inspiramos-lhes músicas mais agitadas, fazendo com que se oponham à direção da casa em querer divulgar o espiritismo pela canção. Sugerimos-lhes outros ritmos a fim de atordoar-lhes e confundir-lhes o pensamento. O regente, praticamente um dos nossos, tendo levado sua ideia à direção doutrinária e esta, obviamente, solicitando a retomada do trabalho com músicas que elevem a criatura humana, conduzindo mensagens de transformação moral, tal como é o objetivo do espiritismo, fez com que o condutor das vozes espíritas se irritasse, quase desistindo das tarefas. Ainda temos o grupo de teatro que certamente nos atenderá às mesmas solicitações, melindrando-se certamente quando a pureza doutrinária lhe solicitar evitar, no centro, a propagação de obras não espíritas. Temos procurado, diante dos agrupamentos de estudos, estimular os contestadores natos, fazendo com que estejam especialmente alterados, conseguindo, com isso, atrapalhar vários participantes. E muitas outras reuniões estão recebendo a visita de nossa falange. Falta, ainda, atingirmos definitivamente o presidente e o diretor doutrinário da instituição. Seguindo suas ordens, continua Gonçalves Traço, colocamos cerca de 10 espíritos adversários com cada um, esperando que ofereçam brechas de atuação. Mas eles desfrutam de proteção espiritual admirável, por conta do esforço que empenham na conduta reta e pelo trabalho sério que executam. Contudo, Senhor, nosso labor permanece difícil. Pois não faltam aqueles que são verdadeiras rochas morais, os que têm atraído impressionante proteção espiritual pelas atitudes cristãs. Esse processo tem exigido muito dos nossos cooperadores. Já tivemos de renovar nossas turmas por 5 vezes. Nossos trabalhadores sentem-se fracos ao entrarem em contato com certos ambientes amorosos, que obrigatoriamente têm de visitar, com o objetivo de atormentar e desviar os encarnados da bondade. E sobre estes, nossa influência tem sido praticamente nula. Não sei se nossa equipe conseguirá ir até o fim. Acredito estejamos andando devagar demais. Nada disso, meu caro, acrescentou o mandante Traço. Os pontos principais estão sendo atingidos. Aguarde e verá o excelente resultado. Quanto aos responsáveis pela instituição, haveremos de visitá-los pessoalmente em breve. Primeiro, vamos atormentá-los e preocupá-los, desestruturando as tarefas. Depois, quando estiverem irritados com o mau desempenho dos departamentos,
Os escândalos, as fofocas, os pegaremos em cheio. Agora, deixemos o caso Soraya Barreto e Sérgio Queiroz nas mãos de Elvira, nossa musa sensual. 8. Cedendo à tentação. Daniel. Estou aqui, senhor. Quero que você acompanhe Gonçalves até a casa de Márcia Boaventura, a coordenadora do atendimento fraterno. Perguntou o servo de Mamon. Ela mesma. Desejo saber como anda este caso. Se lhe interessa, senhor, informou Gonçalves traço, nosso plano deu resultado, pois Márcia já faltou 2 semanas consecutivas. Ótimo, contudo, não dê um descanso. Daniel, este serviço é muito importante. Haja sobre o senhor Boaventura com todo o seu magnetismo e ideias fanáticas. A esta altura ele deverá estar comprometido financeiramente, doando suas economias para os cofres de Mamon. Precisamos eliminar Márcia do serviço cristão. Vocês terão 8 semanas de atuação junto ao marido dela. Torturem-no, instruam-no durante o sono, para impedir a qualquer custo o comparecimento da esposa na casa espírita. Vão e não falhem. Tomadas as devidas providências, Júlio César voltou para a cidade sinistra com o objetivo de convocar novos servidores para intensificar o processo de infiltração, deixando Elvira coordenando o restante das atividades. A preposta de Júlio César não perdeu tempo. Acompanhando Soraya Barreto, iniciou o processo de fascinação fazendo com que, durante toda a semana, a imagem de Sérgio Queiroz lhe invadisse a mente, inspirando-lhe as mais terríveis fantasias. Sob interferência de Elvira, sentia-se completamente apaixonada, não conseguindo pensar em outra coisa. Na semana seguinte, a médium, durante a reunião, não apresentou condições de trabalho espiritual e, sob forte atuação da entidade inferior, trocava olhares com o dialogador que, estimulado pela adversária, correspondia aos anseios da intérprete perturbada. Ao iniciar a reunião, Sérgio Queiroz aproximou-se de Soraya Barreto, para a tarefa de atendimento espiritual. Elvira envolveu a médium estimulando-a para a fraude e, no auge da inconsequência, a intérprete fraudou uma comunicação, aproveitando para fazer uma demorada declaração de amor ao dialogador. Os membros da reunião começaram a notar, pois as trocas de olhares eram significativas, e, após esta triste comunicação, ao término da reunião, as mentes desejosas em cuidar da vida alheia captaram o desejo oculto da médium e do dialogador, espalhando ao final, por todo o centro, os novos acontecimentos. Encontrando-se nos corredores, certas pessoas invigilantes, estimuladas pelos servidores de Júlio César, espalhavam o vírus da fofoca. Uma pessoa, que fazia parte da reunião onde os candidatos ao adultério laboravam, dizia em segredo a outra criatura: para mim, foi puro animismo. Claro que ela deseja ter um relacionamento. E será que ele corresponderá? Mas não são ambos casados. Vou me queixar ao dirigente. Eu conheço a mulher dele, coitada, ela precisa saber. E se espalhavam pela casa, entre as mentes invigilantes, comentários descaridosos como estes: você não sabe o que está acontecendo na minha sala. O quê? Uma senhora de nome Maria Souza acha que é médium de cura. Não diga. Já tem fila para tomar passe com ela. Não acredito. E ainda tem mais. O mentor dela se comunica dizendo que é médico e quer fazer cirurgia espiritual. Para mim, é pura fraude. E eu, não te conto a última. Estão todos comentando. Conhece um tal de Sérgio Queiroz? Sérgio Queiroz? Como ele é? Alto, forte, conversador. Ah, sim. Agora me lembro. Às vezes ele faz diálogos na minha sala. Pois é, está todo mundo dizendo que ele está tendo um caso com a Soraya Barreto. Que horror! E seu dirigente o que diz? Conversei com ele em particular, mas se recusa a tomar qualquer providência.
dizendo que primeiramente é preciso orar e confiar nos amigos espirituais. E que, se for preciso, conversará em particular e de forma absolutamente discreta com os envolvidos neste caso. Me pediu sigilo e eu só estou contando para você, que é a pessoa que mais preso aqui dentro. Mas não acho seja essa a melhor solução. Eles deveriam afastar esses dois do trabalho. Onde se viu, que pouca vergonha. Outros comentavam ainda, dizem que a Márcia Boaventura, aquela coordenadora do atendimento fraterno, está tendo problemas. Quais? Parece que o marido entrou para uma seita fanática e a está proibindo de vir ao centro. 1. Logo ela que era tão certinha, não admitia conversas no corredor, sempre zelosa com o silêncio e o respeito. Ah! E até bom. Essas pessoas muito eficientes, no fundo são recalcadas. Quero ver, agora, como é que ela vai fazer. E o melhor, quero ver quem é que vai substituí-la. Bem faço eu, que não assumo nenhuma tarefa, não me estresso, não tenho de me preocupar com nada e não incomodo meus familiares. O que adianta servir no centro e criar desarmonia em casa? Melhor mesmo é não se envolver com nenhum serviço voluntário. Outra coisa que estão comentando, continuou a língua afiada, é sobre certas mudanças nas atividades mediúnicas e doutrinárias. Penso que Castro e Israel já estão ultrapassados. Precisamos mesmo de ideias novas, de sangue novo. O pessoal fica nesse marasmo, não se agitam. Queremos novos estudos científicos, a ciência que deve ser, na minha opinião, exaltada. Afinal estamos rumando para o futuro. Precisamos de mentes eruditas, de pessoas intelectuais para dirigir nossa instituição. E os comentários eram realizados indiscriminadamente. Elvira divertia-se. A casa espírita, aos poucos, era tomada pela maledicência. Os amigos espirituais, prevendo o pior, promoveram conversa edificante no plano espiritual, aproveitando o desdobramento, por ocasião do sono, de Soraya e Sérgio. Diante de respeitável entidade os dois sentiam-se envergonhados. O espírito amigo, porém, compreendendo-os intensamente, iniciou a orientação. Caríssimos irmãos, compreendamos que na Terra temos de enfrentar dificuldades e problemas, dores e angústias. Entretanto, não nos faltam os momentos de alegrias e aprendizado que significam bênçãos no caminho. Vocês são felizes por poderem compartilhar da tarefa de uma respeitável casa espírita. Passaram pelos cursos de conhecimentos básicos e, por isso, não desconhecem o processo de obsessão. Por não vigiar os próprios sentimentos estão sendo vítimas de graves adversários espirituais. Mas ainda não aconteceu nada, disse Sérgio. É por isso que estamos dialogando a tempo, solicitando a vocês que evitem a qualquer custo se envolverem. Ambos trazem compromissos sérios na área do casamento e vão se perder por se renderem aos instintos desequilibrados. A união matrimonial representa um avanço para a humanidade, além de ser, na grande maioria, o resultado de programação realizada na vida do infinito. Ao se entregarem à delinquência das forças sexuais, haverão de se comprometer muito espiritualmente, e vocês conhecem a doutrina espírita que nos esclarece bem a respeito. Além disso, estão sendo estimulados por adversários, que os estão explorando a fim de atingirem nossa casa espírita. Por isso, meus amigos, pensando na felicidade de vocês, atendam às lições evangélicas. Digam não ao adultério. Soraya, minha filha, valorize seu esposo. Sérgio, meu filho, pratique a fidelidade junto ao anjo que o Senhor lhe concedeu na condição de esposa. Se desejam vencer no caminho, convém lutar contra as más tendências. Contem com nosso apoio, busquem-nos através da prece. Lembre-se de que seremos responsáveis por todo o mal que poderíamos evitar e não evitamos. Retornem, agora, na certeza de que Deus é por nós, sempre. Pela manhã,
Sérgio Queiroz acordou lembrando-se parcialmente da advertência. Os adversários, contudo, não lhe davam tréguas, explorando suas tendências, fascinando o dia a dia, colocando em grande período de provação. Na semana seguinte, quando o grupo fazia pequena confraternização, deixando-se vencer pela influência dos adversários, Soraya e Queiroz declararam-se um ao outro, decidindo, naquele momento, fugir para a verdadeira aventura, perdendo-se completamente no caminho, abandonando as tarefas espíritas, comprometendo-se muito espiritualmente. E, porque não foram nem um pouco cuidadosos nos comentários, certas criaturas descaridosas ouviram e, após a saída dos companheiros moralmente enfermos, a notícia se espalhou qual relâmpago destruidor. Durante dias, uma onda de fofoca e reclamações invadiu a casa. Vários departamentos apresentavam probleminhas. A intolerância estagiava entre muitos dirigentes. Os amigos espirituais, entendendo que era o momento correto para agir, preparavam-se para interferir o quanto possível. Os departamentos doutrinários já desenvolviam falhas significativas. O atendimento fraterno, por exemplo, sem a presença organizadora de Márcia Boaventura, prosseguia de maneira muito deficiente. Outros cooperadores dedicados faziam o possível para acolher, com a mesma competência, os que chegavam pela primeira vez na instituição ou aqueles desejosos de uma palavra amiga, seguida da orientação espírita. Não faltavam, porém, os invigilantes perturbando o serviço. Sequiosos por cargo, disputavam a organização das entrevistas, quais representantes do orgulho em uma empresa do mundo. Esqueceram de que os candidatos a comandar o trabalho do bem devem, primeiramente, se esforçar por comandarem a si mesmos. Castro começava a se preocupar. Para ele, o trabalho das entrevistas era muito importante, porque representa as boas-vindas da casa espírita aos que estão chegando, desejosos em conhecer o espiritismo ou necessitados de orientação espiritual. Todos os dias recebia reclamações, notava a fascinação instalada em certos grupos mediúnicos. O caso Maria Souza lhe atormentava a consciência, além das perturbações geradas por Sérgio e Soraya. Israel igualmente recebia dezenas de queixas acerca dos grupos e dos trabalhadores em desequilíbrio. E mergulhando em profundas reflexões, sob inspiração superior, deduziu ser preciso providências urgentes a fim de esclarecer os companheiros em jornada. Para isso, aplicaria um estudo exaltando, no centro, o que é uma casa espírita, seus valores, objetivos e finalidades, além da pureza doutrinária, bem como as funções dos trabalhadores, relembrando os preceitos do homem de bem. 9. Entre mensagens e críticas. No mundo dos espíritos, porém, o trabalho de auxílio aos companheiros que estavam no campo das provações era bastante intenso. As entidades amigas iniciaram o processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade. Tarefeiros espirituais dedicados envolveram de maneira doce e terna vários médiuns, efetuando o sublime intercâmbio entre as duas realidades da vida. Centenas de mensagens foram irradiadas, ressaltando a necessidade de mais trabalho, discrição, zelo pela doutrina espírita e tolerância entre os cooperadores do amor. Os médiuns captavam as informações espirituais, cada qual com suas capacidades medianímicas, vestindo as ideias dos benfeitores com o próprio material mental, mantendo-se fiéis ao fundo das informações superiores. Todos os grupos receberam a visita fraterna das entidades amigas, estimulando-os e alertando delicadamente a respeito da necessidade de entenderem a casa espírita como verdadeiro templo, onde o trabalho, a tolerância e a fraternidade precisam ser colocados em evidência. À medida que as mensagens foram sendo recebidas, avaliadas com rigor e divulgadas, o ambiente do centro começava a mudar vagarosamente. Contudo, Israel, que se empenhava na organização de valoroso estudo doutrinário,
é envolvido pelos adversários do bem. Embora suas atividades dignas, respeitosas e fervorosas nos ideais espíritas lhe conferissem notável proteção espiritual, os adversários da bondade, com o objetivo de atormentá-lo e atrapalhar a organização da reunião de estudos alertadores, envolveram os frequentadores invigilantes, ferindo-lhe a alma desta forma. Israel, não precisamos tanto de estudo, você já está velho. Se o método ultrapassado, precisamos é de capacidades novas. Por que não aposentar suas ideias antigas? Ofereça oportunidade aos que estão chegando. Sua época já passou. Vá, faça suas viagens, suas palestras repetitivas e deixe o cargo àqueles que apresentam maior competência. Durante todos estes anos você reinou nesta casa, agora é melhor que você descanse. O responsável pelas atividades doutrinárias sentiu o coração pulsar mais depressa, mas manteve-se firme, pedindo a Deus o ajudasse a tolerar e esclarecer o quão importante é a continuidade dos estudos espíritas para a manutenção da casa e da causa. Entretanto, os inimigos do bem tentavam de tudo, inclusive contra sua própria vida, no que foram, naturalmente, impedidos pelos benfeitores. Certa noite, quando as horas avançavam para a madrugada, os espíritos do Senhor convocaram importante assembleia, recrutando os cooperadores encarnados de cada departamento da casa, incluindo as obras assistenciais, com o objetivo de apoiá-los. Reunidos os representantes dos trabalhos do Cristo, acompanhados dos tutores espirituais responsáveis pelas respectivas tarefas, o mentor cumprimentou-os dessa maneira: queridos amigos e irmãos, neste momento delicado é necessário nos colocarmos em guarda. Os encarnados estão sendo experimentados e precisam estar alerta nas tarefas edificantes. Primeiramente, continuou o mentor traço, é necessário lembrar que a nossa casa espírita foi edificada por dedicados idealistas com o objetivo de viver e divulgar os ensinos da doutrina espírita, revivendo a mensagem cristã. Não desconhecemos as dificuldades, não ignoramos os problemas. Confiamos, contudo, na proteção espiritual que brota do mais alto como chuva luminosa, inspirando e amparando todos os que trabalham com sinceridade na seara do Senhor. Entretanto, se somos representantes do Espiritismo, não podemos esquecer de valorizarmos a pureza doutrinária, colocando-nos à disposição para estudarmos e irradiarmos as verdades codificadas por Allan Kardec. Neste momento grave, prosseguiu o orientador iluminado traço, pelo qual passa nossa casa, os adversários têm se valido das imperfeições humanas para semear a discórdia, implantar a competição entre os cooperadores invigilantes, mexer com a vaidade, irritar os corações, desestimulando as realizações cristãs. Dessa forma, meus irmãos, somos todos responsáveis pela continuidade do empreendimento redentor. E, se dispomos de maiores esclarecimentos, temos o dever de testemunharmos mais. Assim, evitemos a qualquer custo desenvolvermos as fofocas destruidoras, a maledicência, as disputas etc. Todos somos importantes e necessários nas funções que abraçamos. Lembremo-nos do Cristo: aquele que quiser ser o maior seja o menor e o servidor de todos. Aproveitaremos este encontro de estudos, promovido pela Diretoria de Doutrina sob nossa inspiração, para, durante todo o trabalho, envolvermos quanto pudermos os expositores, iluminando-lhes a consciência, esclarecendo suas ideias, ajudando-os na organização do pensamento, a fim de que as palavras orientadoras possam chegar aos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o compromisso com a discrição, a tolerância, o zelo pela doutrina espírita e a fraternidade entre os trabalhadores e frequentadores. Neste momento, o instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias, no que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida?
Por que estamos sendo tão atacados desta forma? Querem, os inimigos do amor, destruir alguém em particular? Não, esclareceu o espírito amigo traço. Os adversários são inimigos gratuitos da causa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é, de certa forma, compreensível, uma vez que são companheiros em aprendizado rumo à própria perfeição. No entanto, os obsessores devem ser contidos e educados amorosamente. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo e é uma pena em que seja esquecido algumas vezes, e quando isso acontece, os amigos encarnados entram em sintonia com os adversários, tornando-se seus representantes na Terra. Porém, aqueles que permanecerem firmes, valorizando pelo próprio exemplo a mensagem cristã, nos permitirão auxílio na proporção direta do trabalho no campo do bem, contribuindo para a modificação dos adversários, fazendo com que o equilíbrio retorne naturalmente. Do mal sempre se pode tirar o bem, e o que se poderá extrair desta situação são as provas para todos os estudantes do Espiritismo na grande escola em que se converte o centro espírita. Por isso, meus amigos, perseveremos. Uma pleiade de entidades celestes garantirá nossa proteção, desde que pratiquemos as verdades reveladas por Jesus. Assim, valorizemos as boas atitudes, estudemos e vivamos sempre a mensagem evangélica, evitando com isso as infiltrações indesejadas. Sendo a casa espírita um templo de trabalho e amor, é importante defendê-la da penetração das trevas no campo do nosso ideal. Procuremos seguir confiantes, na certeza que o Senhor nos abençoa. Ao final da preleção, Castro e Israel apresentaram-se para, mais uma vez, solicitar do benfeitor orientação para a continuidade dos trabalhos. O presidente da instituição aproximou-se do dirigente espiritual com olhos marejados, dirigindo, segundos depois, este pedido de ajuda. Caro amigo, temos recebido o teu concurso há anos e, de fato, nos sentimos felizes e honrados pela oportunidade de serviço. Entretanto, minha alma está sofrendo. Não sei se vou aguentar mais esta vez. Meu coração está cansado. Tenho suportado intolerância e desequilíbrios. Por mais que se fale, solicitando viver os ensinos do Cristo, as criaturas permanecem renitentes, desejosas em ser o exemplo da irritação e da incompreensão. Já tenho feito tanto por esta casa. Mas, agora, amigo, confesso estar esgotado. Não aguento mais tantas reclamações. Nossa organização tem se demonstrado ineficiente para o executar das tarefas mais simples. Os tarefeiros apontam dificuldades para os trabalhos de rotina. Durante anos militei firme. Mas, hoje, o labor tem exigido muito de mim e, diante de tantos problemas, tenho pensado em desistir. Quem sabe esteja velho, mesmo. Talvez seja a hora de aposentar. Oferecer a vez para outros, livrando-me das perturbações. Ouça, amigo querido, clamou o presidente, diga-me, se puder, qual deverá ser a minha atitude? O benfeitor amoroso aproximou-se um pouco mais de Castro, envolvendo-o ternamente junto ao peito, falando-lhe desta maneira. A tua postura, Castro, deverá ser sempre a do homem de bem. Quem se dispõe a seguir Jesus deve estar consciente dos caminhos pedregosos, da cruz que carrega e, ao final da vida terrena, estar preparado para o sublime sacrifício do Gólgota. O Cristo também não ficou livre da hora das trevas a que se refere o Evangelho, ensinando-nos ser preciso suportá-la, para que a obra não se perca. Os adversários são igualmente nossos irmãos em humanidade, permanecendo, simplesmente, enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Compreende-os o quanto puderes. São almas sofredoras, guardam angústias e dramas terríveis, querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem.
trazem a consciência profundamente comprometida ante as leis universais e terão de enfrentar a inexorável lei da reparação. E se queres saber, tu mesmo já fizeste parte das hostes infernais. Quem de nós, peregrinando pelos caminhos da ignorância, não contribuímos para entravar o progresso? Agora, que já caminhamos um pouco mais, é mister compreendermos aqueles que estão na escuridão, fazendo a nossa parte para retribuir a lei divina a mesma misericórdia de que um dia desfrutamos. Para alcançarmos o Éden da felicidade plena, é preciso sabermos nos compreender e tolerar, ajudando-nos mutuamente. O obsessor de hoje será o trabalhador do amanhã e, num futuro que depende de cada um de nós, o anjo, mensageiro do Senhor. Todos fazemos parte do rebanho de Jesus, e nenhuma alma deverá ser perdida. Tu, meu amigo, estás rumando para o sublime sacrifício do Calvário, e as trevas, naturalmente, estão te experimentando. Fracassarás agora. Renunciarás ao trabalho? Farás como Simão Pedro. Negarás Jesus no momento mais importante. Abandonarás os irmãos em jornada à própria sorte. Para onde foi o teu ideal? Deixa-te, portanto, ser transpassado pelos cravos da maledicência. Suporta as injúrias, as maldades, pois estes sofrimentos morais ainda são necessários para o teu crescimento espiritual. Muitos dos excursionistas em aprendizado pela Terra passam por provações semelhantes devido a necessidades evolutivas e não atingiram, ainda, a capacidade de sofrer e viver pela felicidade do outro, apagando-se completamente. Se achas ter feito muito por esta casa, de fato, não entendeste o idealismo espírita. Se apresentas fadiga, busca a água viva do Evangelho, refrescando-te no oásis dos ensinos de Jesus, perante o deserto dos teus sofrimentos. Já vencemos tantos problemas juntos, nunca te negamos amparo, contudo, quando precisamos contar com tua colaboração num momento extremo, em que a lucidez e o exemplo cristão precisam caminhar lado a lado, pensas em desistir. Lembra-te, ninguém alcança a ascensão espiritual, sem vencer a si mesmo, e sem dar a vida pelo semelhante. Bem sabemos das tuas limitações, mas te solicitamos, já que és o representante desta casa no ambiente físico, a compreensão dos irmãos em desequilíbrio como nós os compreendemos. Tua presença atuante, dando prosseguimento ao ideal dos fundadores deste núcleo, tem nos possibilitado a continuidade da obra. Por isso, suporta com coragem, oferecendo o teu trabalho como sacrifício útil àqueles, como todos nós, necessitados de uma casa bem organizada no campo administrativo e, sobretudo, no campo doutrinário e assistencial, mantendo acesa, a qualquer custo, a luz da verdade, fazendo triunfar neste templo e nos corações humanos a chama do Evangelho. Lembra-te do número de crianças atendidas por este centro, as gestantes carentes, os andarilhos, as entrevistas, os diálogos, as vibrações etc. Uma gama enorme de almas encarnadas e desencarnadas recebendo o concurso caridoso do Cristo, através das criaturas de boa vontade. Por todo este trabalho, precisamos continuar laborando sem esmorecer e tu, assim como nós todos, encarnados e desencarnados, fazemos parte de toda esta engrenagem movida pela misericórdia divina. Não desconhecemos os perigos que corremos, sabemos que és portador do livre-arbítrio. Se abandonares as tuas realizações agora, falaremos como os espíritos do mais alto disseram a Kardec, se desistires da jornada, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Contudo, para ti será a perda do coroamento moral do trabalho, ocorrido pela satisfação de vencer a luta com honestidade, dignidade, com as armas do Evangelho Redentor, o qual aponta para a tolerância, a compreensão, a educação, a não violência e a fraternidade sempre. Recorda-te dos dias difíceis pelos quais passaram os fundadores deste hospital, escola,
das horas oferecidas em favor da obra, das renúncias ao lazer, das perseguições espirituais pelas quais passaram, dos inúmeros testemunhos, do trabalho na vanguarda mostrando aos irmãos menores o caminho da salvação. Eles igualmente tiveram a alma ferida, foram vítimas da maledicência e tu sabes qual a posição espiritual ocupada por eles, hoje. Além do mais, continuou o porta-voz da benemerência, nós te alertamos a respeito de não ser esta uma invasão comum, igualmente te prevenimos sobre os sofrimentos pelos quais haverias de passar. Portanto, meu irmão, ouve a voz que vem do alto, solicitando a nós todos o sacrifício íntimo em benefício do semelhante. Continua em confiança na certeza de que, quando voltares para nossa esfera, terás a consciência tranquila por um trabalho bem cumprido. Continuaremos ao teu lado inspirando-te ideias corretas para não te faltar a palavra consoladora e esclarecedora. Lembra-te, contudo, que os adversários do bem só se infiltraram em nossa casa por encontrarem brechas nos trabalhadores encarnados e vigilantes, explorando as dificuldades humanas, e, para vencer este processo, bastará sintonizarem com esferas maiores. Compreendemos a complexidade do caso, sabemos que o teu coração, às vezes, é ferido pelas incompreensões, mas recorda-te, quanto maior o sacrifício, maiores os méritos. Diante disto, erga a fronte, confia em Deus, seu homem de bem, e continua lutando pela caridade de maneira intrépida, pois tudo passa, só o bem permanece. Para vencermos esta luta, será preciso esclarecer os encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na seara espírita, a importância de sintonias superiores, evitando espalharem o vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo, com a vivência do Evangelho, as terríveis infiltrações. Castro chorava sensibilizado. Aquelas palavras firmes e caridosas, despertaram-no para a tarefa, encheram-no de ânimo e confiança. Considerou que a função desempenhada por ele era necessária. E, reconhecendo-se como servo pequenino, administrando um tesouro que pertence a Jesus, deixou de lado a autopiedade e decidiu-se por continuar caminhando confiante na providência divina. Israel, meu amigo, disse a entidade abraçando o respectivo tarefeiro traço, como estás enfrentado estas dificuldades? E o representante das atividades de doutrina, emocionado e melancólico, respondeu: Bom amigo, bem sabemos da tua dedicação e o quanto nos tens suportado, bem sabemos o quanto as tuas inspirações nos têm salvado dos envolvimentos e ataques das sombras. As mensagens espirituais enviadas deste plano nos têm consolado, aumentando nossa confiança, permitindo-nos continuar a tarefa amparados pela tua presença, organizando a pleiade de espíritos trabalhadores do Senhor. Contudo, desta vez nosso coração está um pouco mais carente de ajuda, nossas almas, de fato, perdem um pouco o equilíbrio. Vendo a nossa casa, que for edificada com tanto carinho e dedicação, sendo invadida pelas trevas, ficamos conturbados. Também confesso que, diante de tantos problemas, não sei, às vezes, como agir. Viemos buscar, junto ao teu coração generoso, o amparo que nos permitirá prosseguirmos um pouco mais animados. As ondas de modismos instaladas em nossa casa vêm me causando tormentos profundos. Fico preocupado pensando, se não tomarmos cuidado com a pureza doutrinária, poderemos nos perder nestas ondas de novidades que surgem a todo momento. Eis que te solicitamos a caridade de nos orientar, a fim de que, apoiados nas tuas palavras, possamos prosseguir fortalecidos. Israel, disse o benfeitor traço, não te deixes abater por este momento, pois o plano dos adversários é, exatamente, desestimular os responsáveis, cansá-los através dos problemas, e irritá-los, para depois, quando saírem da sintonia superior, alcançada pelo trabalho alegre, pela pureza dos propósitos e pela caridade pura,
afastá-los das tarefas definitivamente. Se o desânimo te visitar, serás porta aberta aos perseguidores. Continua cuidando da nossa obra, Israel. É preciso permanecermos firmes na pureza doutrinária, caminhando, quanto possível, para que as orientações kardecianas não se percam no caminho. Entretanto, se o zelo doutrinário é importante, devemos evitar, a qualquer custo, a intolerância, os julgamentos precipitados, limitando-nos a dar demonstrações seguras das orientações de Kardec. Diante dos modismos que se agitam, quais ondas destruidoras, é preciso nos revestirmos de íntima paciência, acompanhada de autoridade moral no campo das orientações. Evita, continua o orientador, acima de qualquer coisa, as irritações, os conflitos provenientes destes processos, a fim de que a obra possa sobreviver. A pureza doutrinária não deve ser encarada como uma ferramenta produtora da discórdia. É, antes de tudo, capacidade normativa, reguladora das tarefas que se desenvolvem em nome da doutrina espírita, conjunto de princípios, santo demais para ser alterado por mentes invigilantes e distantes dos estudos doutrinários seguros. Os ensinos de Allan Kardec, para nós, são a água viva que mata a sede dos conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos acerca das questões fundamentais da existência humana, conduzindo-nos para a transformação moral. Diante disto, se grupos se levantarem ameaçando o abandono da casa, não temas. De certa forma, é bem provável que isso venha a acontecer, pois muitos tarefeiros haverão de se deixar dominar pelas mentes perversas dos subalternos de Júlio César. Assim, procura agir com fraternidade, simplicidade e firmeza na defesa de nossa doutrina, tolerando e evitando, o quanto possível, que estes modismos se instalem entre nós. Lembra-te, tu és o representante do aspecto doutrinário em nossa casa. É natural esperemos de ti raciocínio claro desprovido de personalismo, livre do sentimento orgulhoso que impõe opiniões sem bases fundamentadas, ou que interprete as orientações de Kardec para defender pontos de vista pessoais, visando a manipulação dos fatos ou acontecimentos em seu próprio benefício. A verdade deve permanecer sempre. A doutrina espírita, representando o coração da instituição, deve pulsar livre de qualquer impedimento, conduzindo as almas à liberdade através das realidades eternas. Por isso, é justo esperarmos de ti firmeza e não intransigência, lucidez e não fanatismo, tato fraterno e não autoritarismo, estudo e não acomodação, firmeza das intenções e não anarquia doutrinária, defendendo com o próprio exemplo os princípios sagrados da terceira revelação. Nesta tarefa, não temas a reação dos trabalhadores, pois estamos contigo também. Igualmente te prevenimos a respeito dos perseguidores espirituais e dos tormentos pelos quais haverias de passar, testemunhando o Evangelho. As orientações que fraternalmente passamos para Castro, igualmente te servem. Livra-te rapidamente do desânimo que te ronda, a fim de que os adversários da bondade não encontrem em ti canal de atuação inferior. Ocupa a mente, trabalha com coragem no material referente ao encontro de estudos, esclarecendo com bondade os necessitados. Continuamos confiando a ti a tarefa de conduzir o departamento doutrinário, por isso prepara-te, também, para o sublime testemunho do Calvário, suportando os agressores que te fazem percorrer uma via sacra de insultos, tendo a certeza de que Deus está conosco. Lembra-te, Israel, prosseguiu o mentor pureza doutrinária e tolerância sempre. Ainda que não sejas compreendido por todos, prossegue fervoroso, agindo com os pensamentos calcados em Jesus e Kardec. Segue adiante, na certeza de que te estaremos sustentando. Maria Souza, continua o coordenador do bem, está promovendo pequeno movimento que, em breve, haverá de se multiplicar consideravelmente sob as orientações das trevas. Contudo,
Limita-te a compreender as mentes enfermas e a esclarecê-las de maneira respeitosa e profundamente embasada em Kardec. Estaremos contigo todo o tempo que dedicares ao trabalho espírita, por isso conta conosco, porque depositamos nossas esperanças nos teus propósitos sempre firmes em levantar a bandeira, onde quer que seja, da pureza doutrinária. Terminada